A geografia urbana é o ramo da geografia que estuda as dinâmicas e os processos que são responsáveis pela produção e reprodução do espaço urbano, o que compreende as cidades, os fluxos que nelas se realizam e os indivíduos que vivem e interagem com esse espaço dia após dia. Essa área do conhecimento geográfico se ocupa, portanto, da análise e compreensão de fenômenos que são resultantes diretos da ação humana sobre o meio urbano e de como os fluxos de informações funcionam, pessoas, capitais e mercadorias que se efetivam e atuam na organização e reorganização do espaço. Os municípios, com suas respectivas cidades, tendem a se organizar num sistema hierárquico agrupado que forma a base da polarização urbana, constituindo as microrregiões cuja liderança é exercida por uma capital regional. No Brasil, esse sistema é definido e organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No sistema de polarização não ocorre subordinação político-administrativa, uma vez que nem sempre a capital de um estado ou até mesmo de um país está em um nível hierárquico mais elevado. Em alguns casos, determinadas cidades classificadas como capitais regionais podem ser polarizadas por metrópoles situadas em outros estados. Por exemplo, Londrina, no Paraná, é polarizada por São Paulo. Juiz de Fora, em Minas Gerais, é polarizada pelo Rio de Janeiro e etc. O princípio fundamental para que uma cidade seja considerada metrópole regional, nacional ou global é a sua importância socioeconômica e não efetivo populacional. Desde 2007, o IBGE considera São Paulo como a única a receber a denominação de grande metrópole nacional. O plano diretor é o planejamento urbano previsto pela Constituição Federal e legislação federal que orienta a efetivação de políticas públicas a serem desenvolvidas nos municípios de maneira ordenada, que atende às reivindicações de seus habitantes e é elaborado por uma equipe multidisciplinar constituídos por profissionais de várias áreas, como economistas, advogados, urbanistas, geógrafos e etc. Após a conclusão do projeto, ele deve ser apresentado obrigatoriamente numa audiência pública em que os habitantes tomam conhecimento das propostas, podendo opinar sobre elas. De acordo com a Lei 10.257, o plano diretor é obrigatório para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. A partir da primeira Revolução Industrial, houve um grande crescimento em algumas cidades inglesas, italianas e francesas, que tiveram em seus territórios a implantação de indústrias atraindo muitos trabalhadores e seus familiares. Essa crescente urbanização logo se expandiu para outros países como os Estados Unidos e o Japão. Já a urbanização latino-americana, a africana e a asiática somente ocorreram com maior intensidade a partir da década de 1940. No Brasil, esse processo ganhou força da década de 1930 em diante, sendo consequência da industrialização implantada nesse período sem que tivesse sido feita uma reforma agrária no sentido mais amplo. Dessa maneira, os trabalhadores urbanos passaram a contar com benefícios da legislação trabalhista, que durante mais de 20 anos não foram estendidos aos trabalhadores rurais. Esses benefícios, como salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal e etc., além da elevada oferta de empregos nas indústrias, estimularam a saída dos trabalhadores das áreas rurais para as urbanas. Com maior intensidade a partir da década de 1960, a mecanização da agricultura também estimulou o êxodo rural, porque os trabalhadores braçais das áreas rurais passaram a ser cada vez mais substituídos pelos tratores agrícolas e implementos. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, apesar de os expressivos aglomerados urbanos estarem relacionados aos grandes problemas ambientais, são também soluções para os mesmos problemas, em prazos maiores para a humanidade. Uma das principais razões para isso é que nas cidades se concentra a atividade de pesquisa técnico-científica mundial. Além dos aspectos negativos, a intensa urbanização mundial trouxe alguns aspectos positivos. Por exemplo, o total de aglomerados urbanos não corresponde a mais do que 2,8% da superfície terrestre, ou seja, a concentração populacional reduz a ocupação de terras mais valiosas do ponto de vista ambiental. A utilização de recursos naturais mais concentrados em cidades tende a ser mais viável, implicando a economia e maior eficiência no uso dos recursos. Atendimento a um maior número de habitantes e em necessidades básicas como água, energia elétrica, saneamento e rede de esgoto. Mais facilidade. As cidades globais representam as metrópoles mundiais que possuem uma estrutura complexa
e grande importância e influência no mundo, e por isso também são chamadas de cidades mundiais. Segundo a hierarquia urbana, as cidades globais estão no topo hierárquico. Elas sofrem mudanças significativas em sua estrutura decorrente do processo de globalização. Correspondem, assim, aos centros mundiais urbanos, culturais, financeiros, econômicos, políticos e industriais de maior desenvolvimento do mundo. Além disso, geralmente apresentam elevada densidade populacional e qualidade de vida. Por exemplo, Nova York, Londres, Paris e Tóquio. No Brasil, as duas cidades que estão incluídas na categoria de cidades globais são São Paulo e Rio de Janeiro. No total, cerca de 60 cidades no mundo são consideradas cidades globais, sendo que a maioria delas está centrada no continente europeu. Segundo o nível de influência que exercem as cidades globais, são divididas hierarquicamente em 3 tipos: cidades alfa, são São Paulo, Nova York, Londres, Tóquio, Hong Kong, Xangai, Paris. Cidades beta, Rio de Janeiro, Bogotá, Lisboa, Berlim, Roma, Atenas, Vancouver. Cidades gama, Curitiba, Quito, Haugeston e entre outras.